nitidamente o representante que dá certo e o representante que não dá certo. O que dá certo, ele é um consultor, ele faz parte do negócio do lojista. Ele é uma ferramenta na caixa de ferramentas do lojista, porque ele usa aquela ferramenta, o lojista usa o representante para crescer, porque o representante dá ideia do produto, ele direciona, ele conhece. Mas por que tu fala de matriz de produto em treinamento de venda? Eu falei, os caras têm que entender que nem todo produto é bom de vender e que nem todo produto a gente consegue utilizar para abrir novos clientes. Está tendo um movimento de todo mundo reclamar da Shopee, da Shein, da Temu que está chegando aí no Brasil, mas parou para pensar que o problema é a nossa jornada? Velocidade. Está muito longa a nossa jornada, né? Então, eu percebi que a fábrica também está querendo se aproximar um pouco mais do lojista, para entender como que está sendo a venda do produto dela lá na ponta. Às vezes nós, como CEOs ou como diretores executivos e tudo mais, a gente é incompreendidos por algumas das pessoas da empresa. Porque a nossa ideia é trazer coisas que lá na frente impactem. E é muito difícil a gente conseguir fazer com que toda a estrutura da empresa veja exatamente o que a gente está vendo lá na frente. Sejam muito bem-vindos a mais um ApoCast. Esqueci o número desse episódio. Dailer, convidado especial, podcaster também, tem o Talk Têxtil. É o Talk Têxtil. Legal, seja muito bem-vindo. E um podcast de aniversário, 5 anos da empresa exatamente hoje, enquanto a gente está gravando. Então, um podcast muito especial. Vamos falar sobre vendas, vamos falar sobre práticas do dia a dia, como se constrói uma empresa de vendas aí do zero. Então, seja muito bem-vindo. Cara, prazerzaço estar aqui. Um desafio grande, porque o homem é técnico pra caramba. Então eu vou ter um desafio aí um pouco mais técnico hoje, né? A gente vai, além de contar um pouco da minha história, falar das estratégias que a gente tem no dia a dia, contar um pouco dos nossos perrengues, dos joelhos ralados, que é uma coisa que a gente gosta de falar também. Hoje, ser empresário no Brasil não é fácil. A gente tem que realmente botar a cara a tapa e testar várias e várias coisas, e nesses testes alguns joelhos são ralados, e por isso que eu acho legal quando a gente tem um joelho ralado para contar uma história, sinal que a gente já testou, já caiu, já levantou, ao ponto de fazer o que você está fazendo, que é poder contar esses exemplos para outras pessoas e deixar tudo mais fácil para quem vai seguir depois de nós, né? Perfeito. Então, ali naquela parede ali atrás, crescimento é desconfortável, que está escrito ali na sala de reunião principal que tu viu. Esse é o nosso lema. Eu acredito muito que a gente pode estudar, mas nada como horas de voo para fazer com que a gente perceba as coisas de forma mais rápida e tome melhores decisões do que a gente tomava antes. Né? Então, acredito que horas de voo elas são extremamente importantes. E concordo, ó, joelho ralado para mim, cara, Forja. Forja. Não é que a gente acerta. Todo mundo fala assim, mas tu acerta muito, né? O Dailer, duas empresas massa lá e tal. Não é que ele acerta mais, é que ele erra mais. Errando mais, eu falo isso muito de mim, cara, eu erro muito. Então, automaticamente, de tão insistente que eu sou, alguma hora vai dar certo. E deu certo. O primeiro desconforto que a gente tem quando vai montar um negócio, defender uma causa, né? É o primeiro passo. Imagina só, tanto você quanto eu, né? A gente saiu de um patamar onde a gente não sabe o que ia acontecer. Hoje está mais claro porque a gente já vê as coisas funcionando, a gente vê a equipe trabalhando, o físico está muito notável para nós, né? Mas na época a gente não sabia você não sabia que estaria nesse ambiente magnífico que é aqui, né? Não saberia. Então tem coisas que são obscuras até a gente dar o primeiro passo. Eu acho que esse primeiro passo é o mais importante da jornada. Perfeito. Porque a gente tem que dar esse primeiro passo com o pé direito, né? Mas ao mesmo tempo sabendo que tudo pode acontecer, então a gente tem que estar preparado para tudo. E aí, nesse estar preparado para tudo, a gente tem que estar muito antenado também às oportunidades que aparecem diante dessa jornada, né? Algumas que você tem que embarcar, algumas guerras que você tem que assumir e entrar nelas, outras que você tem que deixar de lado porque não está preparado ainda, né? Perfeito. E desde o meu primeiro momento como um empreendedor, né, que era bem pequenininho, tudo mais lento, apareciam muitas coisas grandes que eu tive que também falar, agora se eu entrar nessa eu vou perder a oportunidade que talvez seja única. Então vamos deixar para um segundo momento, onde a gente está mais estabilizado. Então foi muito disso, né, durante a jornada, né? E acho que é assim para todo empresário, né? Sim. Tu começou
como representante, conseguiu contextualizar A minha melhor? história é assim, ó. Jaraguá do Sul, Joinville, Blumenau são polos da nossa região que a gente tem que agradecer muito por ter grandes indústrias e por trás de grandes indústrias tem grandes profissionais, grandes empresários que tocam essas companhias. E aí a cada 500 metros que a gente anda de carro, a gente encontra uma boa fábrica para nos inspirar, né? E falar, poxa, como esse cara conseguiu chegar num tamanho desse, que homem ou mulher de sucesso é esse, né? Então, não é por falta de inspirações que a gente não vai deixar de crescer nessa nossa região. E esses empresários, eles também auxiliam e ajudam muito o jovem que quer aprender, né, a prosperar. Então, eu trabalhei com grandes professores, grandes mentores, seu Vander Veig, que era dono da Malve, seu Gilmar da Cativa, dona Sandra Pierre lá da Malharia Cristina. Então, são grandes professores, grandes inspirações, que só de você estar perto num ambiente, que nem o ambiente aqui da Apple, você entra, você já sabe que é um ambiente organizado, que tem uma cultura sobre isso, a mesma coisa nessas indústrias, então tu respira essa organização. E um ambiente organizado, ele cresce, um ambiente com métodos, ele cresce. Então, essa jornada que estava me moldando como profissional, na época, ela me serviu para ir me forjando mesmo como profissional que eu viria a ser. Quando eu entrei na Malve, eu tinha 15, na época eu podia contratar com 15, né? Hoje também, mas de fato eu fui para o comercial, que era uma área mais escritório, vamos chamar assim, com 17. Foi a primeira vez que eu viajei de avião, que é um marco na minha história aí, porque faz 22 anos atrás. Então, foi uma coisa que ninguém voava de avião na época. Foi uma coisa que eu era o playboy da época. Pensei assim, poxa, eu tomei café da manhã em Joinville, eu acho que o Navegantes, almocei em São Paulo, jantei no Rio, pensei, nossa, que mundo pequeno que tá já, né? Veio assim, né, com 17 anos. Mas então, assim, trabalhando nessas indústrias vai forjando a gente como profissional. Aí, cara, eu viajei o Brasil todo, né? Fiquei alguns anos ali no comercial, passei por várias empresas, várias oportunidades de conhecimento, a gente é colocado à prova como jovem, né? Desconforto mesmo, que é a frase que vocês têm bem forte aqui, e esse desconforto foi me moldando ao ponto de um dia eu olhar para mim e falar assim, poxa, eu acho que eu vou buscar um desconforto maior. Eu estava no Farol da Barra lá na Bahia, já viajando um tempão, e aí pensei, poxa, eu não estou curtindo a minha vida, né? As coisas que eu adquiri tá me impulsionando a buscar coisas novas, né? E um jovem desconfortável com a situação, querendo buscar mais, eu estava confortável com a situação, mas desconfortável ao ponto de querer buscar novas coisas, e eu estava sentindo que ali eu já tinha explorado tudo que tinha que explorar. Já tinha conversado com muitos lojistas, muitos fabricantes, outros profissionais, me montou uma ideia, que viria a ser a minha empresa, de montar a Conexão Têxtil, que é uma intermediadora de negócios. Então, eu tenho duas empresas, uma é a Conexão Têxtil, que intermedia negócios têxteis no mundo da moda, né? Então, a gente se comporta como se fosse um comprador para os lojistas. Então, pega um lojista grande aí, vou dar um exemplo, uma empresa que todo mundo conhece aí, que não é o caso de lá do meu começo, né? Mas a Van, por exemplo, pega você e fala, não, eu preciso de tal produto, busca para mim lá. Então, a gente tem um comportamento de comprador ali, porque a gente está analisando como comprador o que aquela empresa precisa naquele momento. Assim como os atacadistas de São Paulo, Goiânia, esses grandes polos que compram muito volume, eles precisam ter alguém dentro de um polo, que é o nosso polo catarinense aqui de têxtil, que vá buscar negócios, oportunidades para ele. Então a gente montou a Conexão com essa pegada mais comprador pro lojista, porém para a indústria a gente é visto como um vendedor mesmo, né? Como um representante. Então o nome Conexão porque a gente conecta a oportunidade que a gente encontra na indústria ao lojista que está buscando essa oportunidade. Às vezes até a oportunidade vem da própria indústria. Ela chega para nós e fala assim, eu tenho esse produto que eu preciso encaixar para alguém. Busca esse cliente para nós. Isso acontece... Isso produto novo ou produtos de saldo? De várias frentes. Tem indústria que fala que vai lançar uma coleção nova. Né? Tem uma empresa que lançou uma linha fitness de criança, por exemplo. Eu quero que vocês encaixem esse produto no mercado para nós. Vamos fazer? Vamos fazer. A gente abraça essas causas, né? Isso na Conexão. Na Apollo Atacado, que é a nossa maior empresa,
a gente faz um formato diferente. A gente encontra algumas oportunidades que a gente já sabe que é o pão quente, e a gente compra essas oportunidades. Então a gente acabou virando... E quando eu uso muito a palavra gente, tá? Porque eu falo em nome de toda a equipe lá da empresa, então eu não consigo falar né? Encontro a oportunidade. A gente encontra, né? Nosso time todo encontra essas oportunidades para comprar, a gente compra, monta kits menores e revende para o mercado. Esse é a Apollo Atacado. Por que nasceu a Apollo Atacado? Porque a conexão ficou bem conhecida, a gente vendia volume, muitas oportunidades, começou a aparecer alguns clientes, às vezes menores, querendo aquela mesma oportunidade, mas o grandão já tinha comprado, o lojista grande já tinha abraçado uma oportunidade, não tinha mais espaço para o médio, o menor cliente. Então o que a gente fez? Não deixamos essa oportunidade passar, a gente acabou comprando alguns produtos e como a gente sabia o preço que a fábrica queria vender e o preço que esse lojista menor estava querendo pagar, a gente fez conta e descobriu que estava para a gente comprar e vender para esses lojistas. Então nasceu o Apollo Atacado, que cresceu muito, muito. A gente cresce de 20% a 40% todo ano, então é um desafio crescer também, né? E a gente descobre que está dando certo um negócio. Isso é um corte legal para você depois. A gente descobre que está dando certo um negócio quando a gente começa a ser copiado. E a gente sentiu que a gente estava sendo copiado. Copiado em questões de posicionamento, de mostrar o produto, de alguns produtos que a gente começou a explorar. Então, quando tu vê o que o mercado está te copiando, é sinal que está dando certo. É um sinal, não é o sinal absoluto, mas é um dos sinais. E a gente vem servindo de inspiração a Apollo Atacado para outros atacados que inclusive são mais velhos, 50 anos de CNPJ, como também os novos. Surgiram muitos atacados inspirados no nosso negócio, que estão funcionando, operando, com profissionais bons. Isso é legal, a gente sabe desse nosso posicionamento, que é muito legal de enxergar, né? Sim, perfeito. Não deu conflito? Entre a conexão e a Apollo? Então, na conexão, eu tive que fazer algumas manobras realmente internas, porque antes quando eu comecei a Apollo, eu não imaginava que seria assim até vir a pandemia. Tem um marco aí importante que é a pandemia, né? Antes, quando eu montei esse atacado, era muito comum os clientes virem para o aeroporto, a gente buscar ele no aeroporto, levar ele nas fábricas, levar ele conhecer os negócios e no final do dia levar no nosso atacado com alguns produtos ali. Então, key accounts, contas mais complexas de se vender, mais caras, né? Então, a gente levava ele para a empresa e estava resolvido. Com a pandemia, fechou-se as portas para todo mundo, inclusive para o Brás, que é um mercado muito grande de atacados, né? Onde estão os meus principais concorrentes, bons concorrentes. Por onde eu vou, eu gosto de falar que eu tenho bons concorrentes mesmo, porque a galera é muito trabalhadora, honesta, sabe vender. Então eu aprendo muito com os meus concorrentes também, não só eles conosco, mas eu também aprendo muito com eles. Tem bastante gente boa no mercado. Então, quando os nossos concorrentes fecharam a porta no Brás, até então eles não eram concorrentes, todo mundo teve que ir para o digital. E nós já estávamos preparados para o digital. Por quê? Porque não passa ninguém na frente da minha rua querendo comprar roupa. A gente já era acostumado a prospectar, a ligar. É uma coisa que está muito no nosso DNA, a ligação, pegar o telefone e explorar aquele lead, aquele lojista, né? Então, esse beabá a gente fazia muito bem feito. E quando fechou-se as portas do Brás, a gente já estava com um catálogo virtual muito bem feito, a gente estava com uma jornada de atendimento legal, a gente tinha uma organização de funil de vendas que a gente não sabe trabalhar bagunçado, então a gente já organizou tudo isso a nosso favor. Aí quando fechou as portas a gente estava super preparado. Fizemos lives, que é uma coisa que a gente fazia muito na pandemia, foi abrindo novos mercados, daí o cliente que era do Brás, que não conseguia viajar, ele também teve que buscar outras formas de comprar, do Brás, Goiânia, esses grandes polos que tem atacados, né? Aí foi quando eu vi que eu estava sendo concorrente dos meus próprios clientes na conexão. Aí eu chamei o meu melhor vendedor, que é o Thiago, meu amigo de infância, um cara que eu confio muito. Falei, cara, agora tu toca a conexão, eu preciso sair de cena da conexão. Até porque é um desconforto, às vezes um cliente negociar com um concorrente é meio desconforto, né? Mas é concorrente numa ponta, não na outra. Numa ponta, não na outra, né? Mas assim... Digo de compra, né? Exatamente isso que você falou. E daí assim, só que eu fui surpreendido porque
eu imaginava que eles iam ter um desconforto quanto a isso, e foi muito pelo contrário. Mais uma vez, eles me ensinaram que a maturidade profissional conta muito nessa hora. Eles viram que eu estava separando muito as coisas nesse momento. Não, poxa, o Dahler tá separando bem o profissional aqui, as indústrias, as empresas. E aí eles entenderam e continuaram clientes na Conexão até hoje. A gente atende grandes contas. Hoje a gente até divulga as informações um para o outro, divide informações, né? Os nossos concorrentes, às vezes, em alguns momentos, a gente se junta para comprar. Alguns produtos que são demais para um só comprar, a gente divide, né? Enfim, cada um tem o seu segredo de bolo diferente do outro. Claro, essa parte a gente não precisa mostrar tudo para o nosso concorrente, mas cada um tem o seu mérito, né? A parte que mais sabe fazer melhor, né? Perfeito. Então, hoje nós estamos assim, com a Conexão Têxtil, que é uma empresa que vende em torno de 55, 60 milhões ano, né, de produtos têxteis, sem contar grandes contas. Aí quando envolve uma conta maior, por exemplo, desse nível de Havan da vida, a gente nem coloca nessa conta, né? A gente tem algumas contas que a gente chama de contas que não entram na conta, que são um extra, né? E aí a Apollo Atacado, ela acabou virando a nossa maior empresa na questão não de faturamento, mas na questão de lucratividade, né? Então a gente tem um leque de produtos que a gente trabalha principalmente com infantil, é o nosso foco principal. E aí nesse mundo aí de vender digital a gente já começa a entrar em vários desafios, né? Desafios aí bem complexos. Um dos desafios que a gente vê é que a gente estava falando, que é um assunto que você gosta muito, é entender o cliente, né? Sim. Entender o cliente através... Você é um apaixonado por funil de vendas, eu vi o teu podcast lá sobre o funil de vendas. Para mim, na minha empresa, o funil de vendas me ajudou muito a organizar duas coisas. Eu entender primeiramente o meu cliente, entender quem ele é, se ele é um lead quente, morno, frio, que é o que eu estava te falando antes. Isso para mim é muito legal, porque o lead quente, na minha opinião, para falar um pouco sobre a temperatura do cliente, né? O lead que é quente, ele chega para nós quente. Ele já entende de roupa, já entende de mercado, já entende de marcas. Ele não quer uma explicação mais para quem está entrando no ramo. Ele quer objetividade, ele quer discutir preço, condições, já propriamente um negócio. Ele quer fazer um negócio. Então esse é o lead quente. A gente tem que tratar ele diferente, com mais velocidade, mais rapidez, com informações menos básicas. Já o lead que é o lead frio, ele entra para nós talvez a primeira vez que ele está comprando, né, esse lead frio. E isso serve para qualquer ramo, tá? Eu estou falando de têxtil aqui, mas pode ser construção civil. Sim. Se eu juntar um dinheiro e for comprar um produto de construção civil, eu também vou entrar lá sem saber nada de construção civil. Eu vou fazer perguntas bem básicas, que talvez um lead quente não faça. Então, esse lead mais frio é o que mais a gente tem que ser dar uma consultoria, porque é uma consultoria quase que uma aula que tu vai ter que dar de cada etapa que ele vai ter que seguir. Inclusive, para esses leads a gente fala até dos nossos concorrentes. Ó, aqui você encontra tal produto, no concorrente você vai, nesse concorrente aqui, ele é mais especializado em tal coisa. A gente dá aula sim para o nosso cliente. Legal. Porque a gente não tem problema de falar de concorrente. A gente está maduro o suficiente ao ponto de descobrir, de aceitar que ele vai encontrar nosso concorrente de qualquer maneira. Bons, eles estabilizam o mercado, né? Então, que ele encontre os melhores concorrentes, entende? Então, ó, eu não trabalho com adulto, por exemplo. Agora a gente até trabalha, mas eu não trabalho com adulto. Mas se você quiser um concorrente bom, né, um fornecedor bom de adulto, vai nesse cara aqui, que ele conhece a praça, conhece tudo. Então, a gente tem que dar uma aula. E aí, com quem que ele vai comprar? Com certeza com a gente, né? Porque a gente deu essa consultoria para ele. Então, são coisas que o funil de vendas, ele permite. Outra coisa que eu acho legal no funil de vendas, quando a gente fala disso, são os clientes que a gente não vende. Por exemplo, um lead que é descartado porque entrou no meu portfólio de produtos, não encontrou algo, a gente vai descartar esse lead por esse motivo. Eu chamo de copinhos lá, né, nos descartes, né? Daqui a pouco eu tô com um copinho cheio de clientes que procuraram moda, sei lá, pijamas, por exemplo. Eu tô sem pijama lá na empresa. O mercado te mostrando, vende esse produto aqui que tu não tem. Agora imagina, daí eu vou explorar com certeza esse produto. Se eu comprar pijamas e for oferecer para algum produto, para algum cliente, vai ser para esse cliente com certeza por primeiro, né? Então, agora tu imagina a empresa que não tem esse processo bem desenhado. Sim. Uma empresa que tem
que não é omnichannel, que tem todos os lugares possíveis, ela está falando com algum cliente. Na rede social, ela fala com o cliente, no WhatsApp, no site, no e-mail, e ela não tem o controle disso, ela nunca vai entender quem é o cliente dela e nunca vai poder oferecer um serviço coerente e 100%, um produto melhor, né? Sim. Certo para o cliente dela, porque ela não conhece. Então, o Teixo, ele tem várias desses desafios. Eu estou num setor de moda, né? Isso inclui calçados, acessórios, roupas, né? Que é muito moderno no ponto de vista da indústria. Ela é uma indústria moderna com maquinários, ela faz live para lançar produtos, ela cria tendências, ela cria produtos tecnológicos, mas para pensar que a maneira que ela vende é arcaica. E é uma bandeira que eu estou levantando ultimamente, é essa. Poxa, ela já compra o fio lá em janeiro, né, para o fio chegar na empresa em fevereiro, começar a tecer, até chegar na mão do representante, que não é nem do cliente, e o representante pegar essa moda que já foi pesquisada 1 ano atrás, então a gente já está falando de 1 ano e meio, para pegar essa moda, levar no lojista, o lojista olhar esse produto, programar mais uns 3 meses para receber. A gente está falando aí numa cadeia de 1 ano e meio a 2 anos para aquela moda chegar no lojista e o lojista conseguir vender. Aí o que acontece? Está tendo um movimento de todo mundo reclamar da Shopee, da Shein, da Temu que está chegando aí no Brasil, mas parou para pensar que o problema é a nossa jornada? Velocidade. Está muito longa a nossa jornada, né? Então, eu percebi que a fábrica também está querendo se aproximar um pouco mais do lojista, para entender como que está sendo a venda do produto dela lá na ponta. E aí tu não acha que está gerando um conflito com os representantes? Gera conflito com todas as pontas, porque todo mundo perde nesse jogo, né? O lojista não tem uma moda tão atual, porque a China virou moda, ela já consegue produzir em escala aquele mesmo produto, ela não tem uma linha de coleções que nem a gente tem no Brasil, né? A China é um pouco diferente. Tu tem no Brasil 3, 4 coleções completas, do bebê até o tamanho 18, às vezes a empresa ainda faz o adulto, o masculino, o feminino e o plus size, e ela tem todos os maquinários para fazer aquilo lá dentro da indústria, que ela faz 1000 tipos de itens, né? Na China não. Na China virou moda esta camisa aqui, eles vão produzir em escala infinitamente uma quantidade maior do que o Brasil e só aquele produto. Então, para chegar rápido na mesa do consumidor final, é rápido na mão do consumidor final, não estou falando nem do lojista, é muito mais rápido. Aí o lojista vai enxergar uma moda que já está o cliente dele, o consumidor final dele pedindo para ele vai ter que ainda programar, fazer toda aquela rotina atrasada, né? Quando o cliente dele já até nem esperou mais, já comprou lá direto desses chineses, né? Então a indústria do Brasil, ela precisa realmente ser mais rápida. É um pecado que a indústria faz com o representante, porque ele sempre está carregando mala e correndo para lá e para cá, e tem conta que não fecha. Por exemplo, eu sou um lojista que estou começando e eu busco um produto novo para comprar. Eu entro pelo Facebook, pelo Instagram, pelo site, pelo e-mail, para todos os cantos que eu entrar em contato com a fábrica, quando eu for respondido, porque tem vezes que a gente não é respondido, e isso é um teste que a gente fez. Quando a gente é respondido, a gente é direcionado por representante, aí tu entra na mesma demora. Sim. Aí assim, tem fábrica que preparou para atender o B2B, ela tem lá o seu catálogo digital, virtual, não sei. Mas, poxa, eu tô meio moderna, porque eu vou ter que anotar na folhinha de papel aqui para mandar pro representante, para ele digitar no sistema. Cara, é um processo muito arcaico, né? Aí eu vi que a indústria, ela tá fazendo algumas manobras para ser um pouco mais rápido. Ela está fazendo showroom, por exemplo. O showroom é uma maneira de você acelerar muito o atendimento, mas, novamente, o cliente tem que sair de casa e ir atrás da mercadoria lá no showroom do representante. Ele tem que ter um plano B. Então, outra dor é que as fábricas... Então, vamos ganhar diferente o tempo. Então, vamos fazer uma live aqui, moderna, super moderna. A gente vai contratar modelos, vai fazer um ambiente legal e vai divulgar isso para os nossos lojistas. Aonde que o lojista vai anotar esse pedido? No bloquinho de papel de novo, que não é nada moderno, ele não sabe o preço, ele não consegue fazer uma soma total. Então, baseado nessas dores, a gente criou uma terceira empresa, que é a Nextio, que a gente está desenvolvendo em parceria. Uma startup lá de Bloomberg. A gente contratou uma empresa que
por onde eu passo eu gosto de falar o nome deles, que é a Premier Soft, porque a gente está criando realmente uma obra-prima para o têxtil, cara, de verdade. A gente está fazendo não isso sozinho, a gente está com ideias de várias indústrias grandes, né, do nosso segmento, nos dando insights de coisas que eles precisam para tornar esse mundo que hoje é físico, né, a venda de produtos, toda a experiência física, tornar ela real no digital através de uma ferramenta, né? Através de um aplicativo. E por isso que eu falo da Premier Soft, porque como é uma obra-prima, a gente gosta de falar o autor, né, da obra-prima. Então, a Premier Soft está nos ajudando a desenvolver essa ferramenta. Olha aí, Premier Soft, patrocina nós. Inclusive, é uma empresa muito boa para vocês trocarem ideias sobre inovação, tecnologia. Sim. O pessoal lá é fantástico. Eu venho aprendendo muito com eles. E levo esse meu conhecimento sempre para a minha equipe. Tem muitas coisas que eu aprendi com eles que a gente já está desenvolvendo lá na empresa também. Mas falando assim da Nextio, né, que é a nossa terceira empresa, agora você imagina só, com a vinda da Nextio para o mercado, né? O lojista ele vai realmente assistir a live que a fábrica fez, mas dentro de uma plataforma, de um mundo onde o modelo está desfilando na passarela com um produto que a fábrica fez questão de enaltecer com uma modelo linda, bonita, uma criança bonita desfilando o produto. Lá embaixo do videozinho já vai aparecer a referência que é aquela que está desfilando, o preço, o cliente curte, ele pode arrastar para o carrinho. Então não é um marketplace que a gente está montando, a gente está montando um social commerce, é o nome do que é essa ferramenta. Então a gente vem explorando muito esse nome social commerce porque é uma tendência que vai aparecer nos próximos tempo, né? Que é o comportamento, ele está indo para esse patamar. Hoje o lojista ele não quer simplesmente comprar, ele quer realmente poder flertar com as indústrias, flertar, poxa, esse produto é parecido com esse, o que tem de diferente entre um e outro? Eu fui numa palestra lá em Blumenau, a palestrante estava falando assim, que ela foi com o marido dela, e o marido dela estava num café, aí chegou um amigo dela e botou a mão no ombro, você tá aí, cara, tudo bem? Poxa, usando algodão Pima, o cara falou assim, né? Então, poxa, as pessoas elas estão com mais conhecimento sobre o produto. Então, já rompemos essa barreira de educar o usuário sobre qual produto é bom, qual produto é ruim. Todo mundo já conhece. Se você botar algodão Pima lá, todo mundo sabe que é um produto legal. Então, poxa, a gente pode romper essa barreira e ir para o digital um pouco mais confortável agora, porque a gente está educando. A pandemia trouxe muita coisa ruim, né? Muita desgraça, mas trouxe uma evolução nessa questão de comportamento de usuário muito legal e positiva para a gente começar a explorar, né? Então, a Nextio nasceu por conta disso. Então, por que é social commerce? Porque ela traz algumas características de coisas que funcionam já no mercado. Por exemplo, o lojista vai entrar a primeira vez na Nextio, ele vai receber uma pergunta igual a gente recebe no Spotify. Quando a gente entra no Spotify, ela vem a pergunta assim, você gosta de quê? Rock, sertanejo, eletrônico? Vamos supor que você coloque lá sertanejo. Se você apertou que gosta de sertanejo lá, a próxima pergunta é, você gosta de Henrique Juliano, Jorge Mateus? Você vai selecionando alguns que você já conhece, né? Que você se conectou com vai criando uma segmentação para o teu... A terceira pergunta é já com outras sugestões. E você conhece esses também? Quer se conectar com esses outros músicos? O Pinterest faz a mesma coisa quando você entra e por aí vai, né? Na Nextio vai acontecer a mesma coisa. O lojista vai se conectar, vai encontrar lá uma infinidade de marcas de vários tipos, populares, mais elaboradas, de todo o gênero lá, né? E aí ele vai também ter que responder lá, o que você procura aqui? Uma moda feminina adulto, masculina adulto? E ele vai te segmentando, ao ponto de você entrar num lugar onde vão ter várias fábricas, só que aí o cara que é do têxtil está me escutando agora, ele vai falar assim, poxa, mas como é que a gente protege os conflitos de canais? Né? Se eu vendo para a Maria, eu não quero vender para o João aqui na frente da minha loja, que eles vão se conflitar, vai ter esse conflito de canal. Mais uma vez a gente se inspirou numa rede social que é o Tinder, que eu não uso, mas a gente sabe que tem isso, virou famoso, né, a palavra match. Então, da mesma forma que tem no Tinder, a gente colocou um botão lá, que não é match, é conectar-se, né? Mas funciona como um match. Então, se eu encontrei uma indústria que eu quero muito conhecer, eu vou ter acesso só à vitrine dessa indústria. Eu vou conhecer quem são as marcas dessa indústria, o que ela tem de produto, né? O que ela
achar que tem que ir para a vitrine, ela vai mostrar. A gente também protege aí do concorrente ficar olhando um pouco, numa fábrica olhando o que a outra tem, né? Então, a gente criou esse botão de conectar-se. Aí agora vamos voltar lá para a fábrica. A fábrica vai estar com o back-office dela aberto aqui, toda a jornada de todos os meios que ela tem de comunicação, ela vai ter dentro dessa ferramenta. Então, quando vier um match desse daí, um conectar-se, ela vai poder colocar o representante na jornada e falar, representante, você quer atender esse cara? Quer que ele compra por aqui mesmo? Como é que você quer fazer? Daí ele vai determinar ali, né? Mas se o cliente quiser comprar por ali, ele vai comprar por ali, porque está tudo preparado. Então, essa jornada foi totalmente pensada ao ponto de a gente conseguir executar o que é feito no mundo físico, no digital, e ela é super completa. Tu não acha que vai dar um conflito, vai dar um conflito grande com o representante? Eu acredito que não, pro representante esperto. Porque eu estava falando antes que tem regiões que não vale a pena o representante atender. Tamanhos de mercado, por exemplo, tamanhos assim, de empresas, eu ganho verdade. 10% de comissão, né? Um representante ganha 10% de comissão, na melhor das hipóteses aí, né? E eu tenho um cliente que é a 400 quilômetros de mim para me atender. Sim. E compra lá seus... 2 mil reais. Sim, perfeito. Que às vezes é o pedido mínimo da fábrica. Sim. Não vale a pena eu ir até lá. Vale a pena, mas e o representante também não é descartado porque ele é o cara que mais entende daquela região. Ele sabe se aquele lojista vai atrapalhar ou não o mercado que ele já criou naquela região. Às vezes ele vai até dizer não para aquele cliente mesmo, não é nem pelo valor, é porque eu tenho alguém perto dele, ou é porque eu já conheço esse lojista, ele atrapalha o mercado em questão de preço, de divulgação. É importante, o representante nunca vai sair dessa jornada, na minha opinião. Ele vai ser o cara que vai, inclusive, a gente vai melhorar a forma do representante trabalhar, se ele souber usar, né? Então, eu acho que hoje está tendo uma divisão muito grande sobre essa questão de representante. Eu acho que os bons vão ficar cada vez mais ricos e os ruins vão, infelizmente, penar, se eles não mudarem a maneira de trabalhar. Porque hoje, no meu podcast lá no Talk Têxtil, a gente acaba conversando bastante com representantes também. A gente é seguido por alguns representantes e a gente vê nitidamente o representante que dá certo e o representante que não dá certo. O que dá certo, ele é um consultor, ele faz parte do negócio do lojista, ele é uma ferramenta na caixa de ferramentas do lojista, porque ele usa aquela ferramenta, o lojista usa o representante para crescer, porque o representante dá a ideia do produto, ele direciona, ele conhece o lojista ao ponto de ele falar, não, esse produto não vai funcionar para você, mergulha nesse aqui que não tem erro, entende? Agora, o representante que puxa a mala, é aquele cara mais inconveniente, que conta as piadinhas daquelas antigas, sim. Esse cara não vai. Esse cara, o mercado está cansado. E aí me desculpem as pessoas mais velhas com a frase que eu vou falar agora, mas não nasce mais velho. Nasce só gente mais nova, que está antenada, que já tem essa maturidade de entender os tecidos, de buscar facilidades nas suas rotinas. Então, com certeza, eu não vejo essa ferramenta que a gente está criando, ela dando errado, cara. Porque, vamos supor, olha como que era o comprador do passado. O comprador do passado, ele tinha na mesa dele assim, um globinho, sabe que globinho que gira com o mundo? Ele tinha a calculadora, tinha uma agenda, tinha o porta-retrato da mãe dele. Assim que fica bom. Tinha o porta-retrato da família dele aqui, ele tinha um bloquinho de notas, a canetinha dele. Cara, isso foi tudo para dentro do celular do comprador. O que continua na mesa do comprador ainda? O catálogo físico de papel. Tu imagina só, cara. Aí eu vou trabalhar com esse catálogo físico de papel. Primeiro que as indústrias gastam milhões de reais fazendo esse catálogo de papel. E ele não é 100% útil. Por quê? Porque eu vou ter que ter... Olha a minha jornada de comprador, cara. Eu vou ter que abrir esse catálogo, folhear página por página, vou ter que consultar numa outra tabela o preço, porque ele vem sem preço. Vou consultar o preço. Vou ter que escolher o item naquele catálogo de preço físico, de papel, consultando o preço aqui e ainda somando na minha calculadora, que eu vou ter que resgatar ela, a calculadora que eu já tinha abandonado, vou ter que resgatar minha calculadora. É uma jornada complexa. Agora eu vou te lançar Simples, é uma coisa arcaica. Outro desafio. Nós temos parceiros tipo a Cavicchioli, né? Acho que você conhece. Conheço. Legal. Um dos desafios ali é porque o produto ele é muito específico. Mas aí você está falando de malha em rolo. Não, perfeito. Tá, perfeito. Vamos voltar então para... Vamos fingir que esse produto já foi transformado e virou uma peça com um tecido específico. Tu não acha que isso ainda precisa do toque? Então,
precisa até certo ponto, porque a primeira vez, muitos dos clientes, eles ficam esperando o representante, mesmo conhecendo a Malve, a Hering, todo mundo conhece. Perfeito, já entendi onde hoje é. Mesmo o representante o cliente às vezes já conhece a marca, Sim. mas ele tem que esperar o representante lá para vender. Perfeito. Ou o cliente descobriu aquela marca no shopping, ele já consome aquilo em outra cidade que ele viu, o lojista quer aquele produto na loja dele, ele já conhece o produto. Perfeito. Ele precisa ter contato uma vez com aquele produto, depois Exato. pode fazer toda a compra pela plataforma. E hoje ele não tem opção também, né? Então, se ele não tem opção, qual é a melhor opção? A Next, porque ele já não tem a opção de um representante atender ele, porque ele vai comprar R$2.000. E o representante também não tem uma maneira legal de atender esse cliente se a indústria não for grande. Porque, na melhor das hipóteses, todo mundo pode fazer teste comigo. Ah, não, Daler, mas tu está esquecendo do catálogo em PDF. Pô, o representante pode mandar o catálogo de PDF, ele compra lá. Mas, gente, cadê a jornada de compra gostosa de fazer? Porque comprar é muito gostoso. A parte mais legal é comprar, porque tu planeja, tu sonha com o futuro da venda daquele produto, né? E aí o catálogo virtual dá a mesma sensação do que o catálogo físico. Você tem que ir lá folhear aquele catálogo virtual, dar Alt Tab para acessar a tabela de preço. E, poxa, cara, é uma jornada muito ultrapassada, né? A gente vê alguns movimentos, a gente trabalha, sabe, com indústrias, né? Então a gente vê alguns movimentos da indústria em campo, porque a gente está lá com eles, né, em campo, mexendo em estratégias de marketing, vendas, conflitos de canais, conflitos com representantes. E a gente vê uma forma que a indústria está fazendo para conseguir proteger um pouco, porque o que acontece hoje que a gente vê? Existe um poder muito grande do representante, com as contas na mão. E existe uma perca de quantidade de possíveis compradores por aquilo que tu falou antes. O comprador tenta contato pelo site, tenta contato pelo YouTube, tenta contato por e-mail, tenta contato por não sei o que, ninguém responde. Exato. Então existem dois problemas aqui. A centralização do poder de estar com esses clientes na mão total do representante, e isso eu estou falando como alguém que vive um pouco mais ali deste outro lado da indústria, né, estando lá dentro. E existe outro problema que é a perca da quantidade de leads, de oportunidades por canais desorganizados. Então o que a gente viu que está acontecendo? Existe um movimento de empresas mais modernas, indústrias mais modernas, e a gente sabe que por mais que 30% do têxtil esteja em Santa Catarina, indústria metal mecânica muito forte, indústria de plástico muito forte, nós somos muito processuais, mas somos muito quadrados em inovação. Então tem alguns clientes nossos que, depois até eu posso ter o Grupo Altec, por exemplo, dentre outros, os caras são inovadores. Tu não diz que é uma indústria. Jean tava lá, né, Jean? Foi fazer a cobertura com nós no evento, cara, então de piso, dá pra comer naquele piso, cara. Limpinho, tudo organizado. Geralmente japonês é assim, né? Exatamente. A japonesa é assim. Só que aí o que a Alemã gente vê, também, né? o que a gente vê que eles estão fazendo? Eles estão pegando, montando equipes de Inside Sales dentro das indústrias, que nem seriam equipes de Inside Sales, seriam equipes de SDRs/BDR, que é uma terminologia para a ideia das estruturas de Inside Sales, né? É uma das funções que tem da estrutura. Mas por ligação? Então, porque a ligação eu venho resistentemente observado, porque eu amo ligação, que a ligação tem sido uma objeção aí. Então, o que a gente vê? Eles querem ajudar o representante. Então, eles fazem um movimento do quê? De deixar para o representante só vender. Eles querem que o representante só venda. Sim. Toda a gestão facilita da carteira, toda a expansão de regiões novas, mapeamento de novas contas, mapeamento de novos clientes, mastigado, botar no processo de vendas, controlar esse processo de vendas, fica tudo por essa equipe aqui de, entre aspas, SDRs, né, que eu acho que eles cumprem mais funções do que um SDR normal, e eles já passam esses leads mastigados, digamos, para os representantes, falando assim, cara, tu é bom em venda. Fecha, ele é teu. E toda a gestão de base, com automações, contato com o cliente, relacionamento, feiras, eventos, dentre outras coisas que participam da jornada de consumo, fica com a indústria e com esses times.
o relacionamento de ponta com o cliente, escolha de produtos, aumento de ticket de consumo dessa conta específica, fica com o representante. Na verdade, ele fica com a coisa que é para ficar com ele, né? Perfeito, só que hoje não acontece isso. Porque assim, ó, a gente contrata um camisa 10 para fazer gol, mas a gente não deixa ele fazer gol. Ele tá ocupado com outras coisas. E o que é para fazer, que é fazer gol, ele não tá fazendo. E isso acontece em todo lugar. Mas o Messi fica parado fora da área. Mas olha, ele resolve. Ele resolve, passa para ele. O time todo trabalhou para ele ficar parado e resolver. Sim, perfeito. Né? Daí a gente também fala de o time todo trabalhando. Não adianta também o representante ficar parado esperando a coisa acontecer se o time não tá trabalhando. Aí é uma quebra de paradigma tem que do estar tudo afinadinho, também. uma sinergia boa. Eu vejo que é uma quebra de paradigma. A gente já viu conflitos acontecendo quando a gente fez as reuniões. A gente tem uma empresa ali que é desse caso, por exemplo, que eu estou falando, que eles têm mais ou menos 60, 80 representantes, mas a gente sabe que dos 60, 80, o 80, 20 está na mão de 10 representantes, né? Acredito que seja mais ou menos nessa... Assim, até por conta de regiões, né? Tem regiões que são um pouco mais fortes, acabam puxando mais. Só que agora, olhando essa cauda, que a gente chama de cauda longa, que é o consumo pequeno, cara, a tua ferramenta realmente ela é muito boa. Porque esta cauda longa, nem as equipes de SDR não conseguem cumprir porque é um volume muito grande e tu precisaria inchar muito essa estrutura da SDR para conseguir atender todas essas empresas pequenas, mas que juntadas geram um volume considerável de consumo, e nem os representantes por questões geográficas ficam limitados a conseguir geográficas e tempo, né, a atender essa cauda longa. E exatamente nesta cauda longa, nesta fatia, que entra a tua empresa. O volume também, porque hoje a gente fala em leads, né? Eu tenho um atacado aí que, poxa, por mês tem vezes que a gente fala com 30, 40 mil conversas, cara. É muita coisa. Nós temos 8 meninas, faz a conta, quanto dá? Sim. Conversas, claro, muitos leads voltam a conversar, a gente conta por conversa, não por lead, né? Então é muita coisa para administrar, e isso uma empresa. Agora tu pensa só, né? Mudando um pouco de assunto. Tu pensa um lojista, cara, que ele tem que buscar uma marca nova, não vamos nem falar que ele já chegou no representante. É um passo antes. Eu tenho que buscar, descobrir uma fábrica nova, igual o Spotify, né? Eu tenho a opção de procurar no Google, que, poxa, vai lá página 1, página 3, né? Até achar a indústria. Eu tenho a opção de ir para um grande mercado que nem o Brás e visitar outros atacados para me conhecer, ou ir num shopping. Ou eu tenho que vir numa feira. Olha só que arcaico é a feira hoje. Eu adoro feira, já participo, continuarei participando, mas ela não pode ser o único meio da gente descobrir uma marca nova. Né? Uma feira a gente acaba visitando lá 500 fornecedores, e por que eles estão gastando lá naquela feira? Porque é a única maneira deles descobrir também um cliente novo à fábrica. Por quê? Porque a gente tem um intermediador ali, o representante. Se o representante não busca um cliente novo, a fábrica também não tem outra condição de buscar esse cliente novo. Ela não tem um plano B. Daí a fábrica vamos pegar uma Hering da vida, ela vai fazer lá, ela vai entrar no Instagram dela, ela vai fazer uma campanha para buscar clientes novos. Só que o problema é que a Hering é uma marca B2C, né? Vai vir naquele meio daqueles leads da fábrica buscando clientes novos, vai vir o consumidor final, a mãe querendo comprar para o filho, e o lojista não vai vir. Ou ela vai ter que descobrir no meio daqueles monte de leads quem é o lojista, para daí descobrir se a campanha deu certo. Entende? Então é uma bagunça, cara. Porque as marcas, elas são indústrias e ao mesmo tempo marcas. É meio complexo. Agora, se a fábrica comunicar na própria comunidade dela, que é a Next, onde lá, se ela fizer uma campanha, lá, se ela fizer uma comunicação, vai ser todo mundo lojista querendo consumir aquilo lá para revenda. Então, tipo, ela está comunicando no lugar certo. E daí ela deixa o Instagram dela para o consumidor final, por exemplo, né? Então hoje os mercados estão muito misturados, né? O B2C com o B2B, então tu não consegue fazer uma comunicação certeira. Eu mesmo no meu atacado às vezes lanço um kit de conjuntos moda praia. Vem um monte de mãe querendo comprar. Não, a gente só vende para lojistas, esse kit aqui a gente fez para o lojista. Aí tu tem que descartar. Ah, mas por que tu não cria um negócio só para esse B2C? Que é outro preço. Ele não quer nem acessar aquele preço lá. Ele quer comprar no atacado. Então, é conflito de canal também, sabe? Que a gente tem que analisar. E aí, falando de social commerce, como a ideia
de um comprador é flertar com a fábrica no mundo normal, né? Sim. Quando eu vou numa feira, eu quero flertar com outros, né? No bom sentido, falando flertar. Sim. Eu quero flertar com uma fábrica nova, eu quero discutir com ela preço, produto, vai rolar ali uma disputa talvez de compra, poder de barganha, isso tudo não dá para fazer no marketplace normal, tradicional. Por isso que a gente não é um marketplace. Nós estamos fazendo um social commerce. Lá ela vai conseguir curtir, ela vai conseguir comentar, olhar comentários de outros lojistas, ela vai conseguir, né, fazer seu pedido lá, jogar num carrinho e chamar a fábrica para uma conversa, eu comprei, eu preciso de tal desconto, a fábrica vai poder dar o desconto para ele, tudo o que acontece no mundo físico vai estar lá dentro. Então, por isso que, né, foi bem pensada, tá? As 5 maiores empresas têxteis que a gente conhece no nosso ramo, empresas que juntas faturam mais de bilhões de reais, né, de 5 bilhões de reais, por exemplo, elas ajudaram a gente a completar, porque estava bem completa a nossa ideia sobre a ferramenta, mas elas ajudaram a gente a validar essas ideias, principalmente, e nos encorajar a lançar essa ferramenta. É meio prepotente eu falar isso, né? Tem gente que vai me achar prepotente falando isso, mas essa ferramenta, ela tem grandes chances de mudar o patamar do têxtil, a forma de gente vender. Porque a gente teve aí o Uber, que mudou toda a parte de transportes, né? A gente não pensa mais assim como era antes, né? Vamos falar um pouco antes. O GPS, cara, foi uma grande... rompeu muito, né? A gente andava aí com uma mapinha daquele da 4 rodas, né? 2 rodas, não sei. Então, teve o iFood, que é outra coisa que a gente tem, né? Aí, então, foram os streamings, Netflix, cara, mudaram o mercado. E tu já parou para pensar que não tem nada que mudou o têxtil ainda? A não ser para o B2C, né? Mas para o B2B não mudou, não teve nada que mudou. Então isso é uma coisa que realmente, poxa, se eu não convenci quem está em casa de que realmente isso é uma coisa boa, é porque a pessoa não entende de têxtil. Porque se ela entender de têxtil, de moda, de roupa, de comportamento do lojista comprando, ela vai ver que realmente falta isso no mercado. E digo mais, uma indústria não conseguiria fazer isso, tinha que ser alguém de fora. Porque pega eu falei bastante de Hering, vamos falar de Malve então. Pega uma Malve criando uma ferramenta dessa. A Hering não vai querer usar essa ferramenta, porque ela vai estar com seus clientes todos ali dentro. Ou uma Lunender não vai querer. Então, tipo assim, tem que ser uma pessoa de fora, mas ao mesmo tempo que entenda de indústria. Eu tive essa passagem por grandes indústrias. E também entenda um pouco de comportamento de compra, que é o que eu estou vivendo hoje como lojista, como cliente. E entenda da outra ponta, que é o representante, que é outra ponta que eu tenho muito bem. O nosso escritório de representação é um dos maiores que tem no Brasil nessa questão de agenciamento. O nosso atacado de roupas é um dos mais relevantes do Brasil, ao mesmo tempo isso. E eu trabalhei em grandes indústrias, que são as maiores daí de fato do Brasil. Então, essa experiência toda minha e do meu time fizeram com que a gente gerasse muita coisa legal dentro dessa ferramenta, sabe, em questão de análise. Muito bom. E vão lançar, ela já pode falar alguma data? Então, nós iríamos lançar, inclusive num evento que eu sou apaixonado, que é o NDM, do Ivan, mas como a gente optou por analisar um pouco melhor o momento da ferramenta em questão de acrescentar novas coisas na ferramenta, por exemplo, a gente ia lançar a ferramenta sem a live. E a gente gosta tanto dessa modalidade. Tu falou bastante da live. A live vai ser uma coisa muito legal, porque as indústrias já estão começando a fazer a live e elas estão sentindo que a jornada do cliente está um pouco complicada na hora da compra, né? Elas estão fazendo a live, mas não está vindo o pedido, porque o representante tem que passar lá e tudo mais. Então a gente quer lançar com a live num momento de uma coleção, de um lançamento de coleção. Então o que a gente vai fazer no lançamento? A gente vai criar um período ali de 3 a 6 meses até para as indústrias chaves ali que nos ajudaram a criar essa ferramenta, usar as ferramentas com a parte de organização interna dela mesmo, usar, testar, né, botar ela à prova de erros, né? Perfeito. Para depois a gente lançar. E no momento de lançamento, a gente vai também dar um tempo para as indústrias cadastrarem todos os seus produtos, daí todas elas vão acabar lançando no mesmo tempo. A gente vai ligar os botões da Nextio, provavelmente numa coleção primavera-verão, alto-verão, onde todo mundo teve o tempo de cadastrar seus produtos, e aí a gente vai ter o dia D, que vai ser o dia de lançamento. Vocês pensam em setup, para cobrar setup para a ferramenta? Então, porque a implantação dela dentro da indústria, dentro da empresa, a gente vê como um desafio, um dos principais desafios é falar com essa montoeira de RPs que tem por aí, né? Mas a gente
novamente, eu contratei os melhores para fazer isso, né? A Premier Soft é realmente muito boa. Depois vocês me pagam o cachê aí, Premier Soft, que eu falo bem de vocês em todo lugar aí. Mas assim, realmente eles são muito bons nisso, a gente já tem isso previsto, que é um desafio, mas não é um desafio que nos amedronta, não, porque são também bons RPs, eles vão enxergar que a gente tem uma ideia boa, inovadora, eles vão também nos ajudar bastante. A gente já tem conversa com a grande maioria, acho que tem 2 que a gente não conversou ainda. A gente investe em tecnologia, a gente tem uma startup a gente não gosta de chamar muito de startup, mas a gente tem uma empresa de tecnologia que lançamos, cresceu, break-even e agora dá lucro. Então eu falo isso como alguém que viveu isso, né? E eu acho que um desafio que vocês vão ter ali é que eu subdividiria isso que tu comentou, tanto a parte do setup, que eu acho que é complicado, que querendo ou não é uma variedade de SKUs muito grande, né? E a outra vai ser a usabilidade de quem está na ponta. A gente tem uma estratégia para cada uma dessas. Legal. Um pedacinho da estratégia, né? A gente tem conhecimento de que são muitos itens para a indústria cadastrar. Nesse primeiro momento vai ser complexo até para forma de aprendizado, mas é rápido de cadastrar produto. Esse é um primeiro desafio da indústria, né? Cadastrar o produto lá dentro. Mas, posteriormente, a gente não pode chamar que é um MVP, porque o MVP ele é pequenininho. Sim. A gente já devia ter lançado ele já em agosto, por ali, né? Mas o MVP a gente nem consegue chamar mais a Next de MVP porque já ultrapassou isso, ela tá tão parruda, cara. São mais de 300 telas que a gente tem desenvolvidas, é muita tela. Uau. É tela pra caramba, pra quem desenvolve, tu sabe que é. É bastante tela e não são telas simples, são telas bem complexas, Caraca, desafiando muito. Então ele passou do MVP. Por que não lançaram já? Porque a gente mal pergunte, né? Não. Qualquer outra pessoa desesperada, né, por dinheiro lançaria, né? Eu entendo também. Deu muita vontade de lançar, mas a gente sabe que também não é qualquer coisa. Sim. A gente quer lançar no momento certo, a gente quer fazer a coisa certa, profissional, porque as indústrias que vão estar lá são grandes, são importantes. A gente entende também que o peso dessa ferramenta que vai ter no mercado, então a gente quer fazer um negócio bem pautado em cima, até aproximar essas indústrias principais e falar assim, galera, a gente vai lançar isso juntos, todo mundo que está aqui vai lançar junto. Quando a gente lança, de que forma a gente lança, porque é o maior shopping do mundo, vamos supor, né? Não adianta eu lançar um shopping que é o maior do mundo em estrutura com as lojas vazias. O consumidor vai entrar lá e não vai encontrar nada. Então, eu tenho vários e vários passos antes para isso acontecer, esse dia de lançamento, né? E a indústria, junto com a Next, vai fazer isso acontecer de forma linda e com o apoio do representante, que vai perceber também que a indústria, que essa ferramenta é super útil para o dia a dia dele, e o consumidor final é o que mais vai se beneficiar. Porque o consumidor final, não estou nem falando do lojista, porque o lojista vai conseguir comprar melhor, né, vai usar aquela ferramenta ali como um auxílio muito grande na hora da compra, e o consumidor final é o que mais vai se beneficiar, porque vai encontrar moda rápida na loja, vai encontrar o que está de tendência, e a gente vai conseguir também parar um pouco o aceleramento da China aí que está vindo para cima de nós, né? Sim, e aí tu tem 3 pontas para te conseguir fazer com que tenha uma boa usabilidade, né? Sim, é um desafio. Tu tem o lojista, tu tem o representante e tu tem a fábrica, né? Exatamente, mas é igual a Netflix, ela tinha a empresa que fazia perfeito, sim, não, mas perfeito. Coisa que não tem. Eu acho que a solução, cara, e olhando para quem está dentro das indústrias também, ela é muito boa mesmo. Principalmente por vários outros pontos, como a gente falou ali, sobre questões geográficas, questões de contas que eles geram volumes, mas são contas menores. Tipo, isso é uma baita ferramenta pro representante. Também, mas eu não tô iludido ao ponto de pensar que uma indústria parceira nossa, aí, vamos supor, uma dessas grandes que eu já citei aí, eu não estou iludido de que ela vai ligar os botões da Next lá, tá tudo funcionando e o meu maior faturamento vai vir daqui. Eu tenho a noção de que isso é uma construção, só que muito grande vai ser essa... no começo vai faturar 5% do faturamento, 10, 20, 30, a gente não sabe. A ideia é que seja uma das maiores empresas entre os seus negócios ali. Cara, eu falei que a galera ia me achar prepotente no que eu estou falando, mas o poder de escala dessa ferramenta, para quem entende de têxtil, é tão grande, cara, porque se a gente olhar a nível global, né, pensa, eu vou montar um time que de pessoas que vão buscar a indústria, né? Então eu tenho um time que vai
buscar somente indústrias do jeans, só plus size, a outra menina vai cuidar só de moda evangélica, moda kids, moda mais elaborada. Cara, é um leque tão grande de indústria que tem só no Brasil, só falando de Brasil, que é impossível você não encontrar um fornecedor, né? É impossível a gente não lotar a Nextio de grandes parceiros, grandes fábricas, porque elas também estão sentindo a necessidade de buscar novos clientes. E também está raro o capital humano, representantes bons estão muito raros. Quando encontra um bom, ele não quer sair daquela marca. Aí você vai para o plano B, o plano B é um representante que tem 10 malas diferentes no carro. E a última pasta é a tua. E uma concorrendo com a outra. Sim. Então a fábrica também precisa de uma solução dessa, por isso que ela vai abraçar muito essa causa, né? E o lojista também está cansado de atender representante, aquele atendimento demorado, sabe, cara? Então, beneficia todo mundo, é difícil. Que chega na tua loja, aquela montoeira de roupa por tudo que é lá. Eu tive loja de roupa. Então. Eu sei bem como que é. Então, montoeira de roupa jogada, cara, daí papinho. Um momento que tu não podia estar atendendo um e aí chega outro sem avisar, é complicado, cara. Então, assim, a ferramenta vem para suprir várias coisas, assim, dores, né? Várias dores do mercado. Então, a nossa maior aposta. Em janeiro, eu estou indo na NRF, em Nova York. Eu estou indo com o pessoal lá de Blumenau, que também é legal vocês conhecerem. O pessoal da Fader, eles são experts, acho que o maior escritório de... Não posso chamar de representação, mas escritório de negócios internacionais, vamos chamar assim, né? Eles são muito competentes, fantástico, o escritório deles é lindo, igual de vocês aqui, né? Não que isso seja o principal pré-requisito de qualidade, né? Mas as pessoas são competentes. Mas tu já vê que existe um esforço, né? Da empresa exatamente. Em detalhes, em ser boa, em tudo mais. Exatamente. Então a gente vai com eles para Nova York, junto com um grupo, inclusive, se eu não me engano... Eu te convidei. Tu me convidou para ir. A Cavicchioli também, se eu não me engano, vai, o pessoal lá, né? E para a gente entender um pouco mais sobre varejo, né? A maior feira de varejo do mundo. Sim. Então, dá tempo, inclusive, de quem quiser ir conosco, né? Acessar lá vou me permitir deixar um link aqui embaixo. O pessoal acessa lá, fala com o pessoal da Fader e para poder ir junto, para entender um pouco de varejo, as tendências. Na NRF do ano passado foi falado sobre social commerce. Foi como se, tem uma tendência vindo aí, social commerce. Poxa, ninguém do Brasil ainda assumiu essa bandeira, cara. Nós somos o primeiro daí a fazer isso, né? Então, vamos escutar novamente quais são as tendências que a gente vê lá em Nova York. E também, não só isso, mas como estudar o mercado internacional para a gente levar a Nextio também. Então, para a Nextio não se tornar só nacional e sim global, né? A gente tem marcas de fora ali dentro também, porque é uma ferramenta que não existe também fora do país, cara. A gente fez uma pesquisa grande, não existe ainda isso no mercado. Muito bom, parabéns pela inovação. E o que eu acho que é mais incrível é tu tem um perfil muito de diretor de venda e produto, né? É aquele CEO focado com venda e produto. E acho que isso para empresas do nosso porte, eu acho que é o que mais faz dar gás e combustão para que a empresa vá para frente. Porque a gente precisa dessas velocidades de correção de produto, criação de novo produto. Tá em vendas permite que a gente veja muita dor do mercado, que é aqueles acúmulos de encher copinhos que tu vai vendo. A gente pode olhar esses copinhos como pequenas dores do mercado e assim a gente vai vendo novas oportunidades e a gente pega isso lá na frente. Por isso que às vezes nós como CEOs ou como diretores executivos e tudo mais, a gente é incompreendidos por algumas das pessoas da empresa. Porque a nossa ideia é trazer coisas que lá na frente impactem. E é muito difícil a gente conseguir fazer com que toda a estrutura da empresa veja exatamente o que a gente está vendo lá na frente. Um dos desafios que a gente passa com bons planejamentos, né? Que acho que é o próximo passo, eu vejo muito para mim, assim, né? De conseguir trazer essa subdivisão de planejamento para aquele, é isso aqui que eu estou vendo, por isso a criação desse novo produto. E vejo que, e eu não acho prepotente em 0,1%. Acho que tu não precisa ser... Eu acredito muito, né? Eu acho que tu não precisa ser subserviente para ser humilde, né? Eu acho que não precisa disso. Da mesma forma que eu acredito a educação, eu te falei antes ali, a educação vem mostrando para nós que tem potencial para ser muito maior do que a própria
a parte da assessoria da empresa. Entende? Porque a gente ganhou uma repercussão muito rápida, NPS altíssima, recorrência de consumo das próprias pessoas que vêm, as turmas estão sendo fechadas com 40% recompra. Então a gente vem crescendo muito assim e a gente não esperava esse boom. Então a gente mudou um pouco o planejamento e falou, cara, peraí, a indústria está vindo aqui. A gente está fazendo alguma coisa certa, vamos mudar um pouco o planejamento, porque eu acredito que esta empresa aqui pode ser muito maior que as outras. E aí o que aconteceu? Veio pessoas interessadas em comprar educação. Cara, fantástico. Daí eu falei, opa... É outro sinal de sucesso. Exatamente, tá dando mais certo do que a gente esperava. E aí veio outra, e veio 2 pessoas interessadas na compra, e uma delas, que é próxima, eu falei, cara, vamos conversar. Por quê? Né? E aí ele me alertou algumas coisas que antes eu não percebia. Ele falou assim, por quê? Ele, Eduardo, o que eu vou fazer? É que tem dinheiro na educação também, cara. Exatamente, não. Tem olha dinheiro só, na educação. Olha aí, o que ele falou? Eduardo, por quê? Eu falei, tu quer palestrar ali também? Qual que é a visão dele? Também. Ele falou, mas o que pode acontecer? Eu compro ali 2 milhões, eu compro uma parte da empresa, coloco uma grana ali com vocês, acelera o crescimento, mas pode ser que não acelere como a gente espera, no pior dos casos, né? E eu não consiga recuperar financeiramente da forma com que eu espero esses 2 milhões. Mas o que vai abrir de mercado? Exatamente, ele falou, mas no pior dos casos você torna um bom canal de venda para mim. Exatamente. Não, mas vamos avançar na educação, né, a minha opinião. Por que você está ganhando dinheiro e por que eu também estou ganhando dinheiro? Porque, no meu caso, né, as empresas que eu trabalhei, elas me educaram para ser esse profissional que eu sou. Elas me forçaram a sair da zona de conforto, pegar um voo despreparado para atender um cliente, ir lá apanhar e aprender com os erros. Foi educação. Aquilo ali foi uma educação dolorida, que hoje você faz de forma gostosa, num palco, num ambiente gostoso, com ar-condicionado. É um cara que já ralou o joelho, né? Então ele já pode falar, cara, eu ralei o joelho e foi lá, ó. Então vamos aprender como não ralar o joelho ali? Isso é uma educação também, que vai dar dinheiro para quem consumir a tua educação, né? Quem consumiu o conteúdo que vocês geram aqui. No nosso caso foi um pouco diferente. A gente teve a educação teórica na faculdade, que todos nós estudamos, nem que seja na podcasts, YouTube, mas a gente estuda pra caramba até hoje, né? Mas a gente também teve a parte do pega pra capar ali, que era jogar a gente na fogueira e aprender. Então essas educações aí que nos fizeram esse profissional que nós somos, ganharmos dinheiro. Então a gente pode agora chegar e ensinar, né? Sim. Com um pouco mais de atalho. Eu fiz a faculdade também, mas eu, em total convicção, falo que a maioria das coisas que eu aprendi foi na prática aqui, errando, acertando. Quer ver, por exemplo, a gente fala sobre estruturas de vendas. Aí quando a gente entra em estruturas de vendas, a gente puxa a matriz BCG, que a gente aprende na faculdade de administração. Da matriz BCG, a gente linka ela com curva de produto. Visualizem comigo, são 4 quadrantes. Quadrante estrela, ponto de interrogação, estrela. Eu recebi essa fotinho da minha equipe que veio aqui E eles vieram num treinamento de vendas, se eu não me engano. Eles mandaram esse print pra mim, eles gostaram. E todo mundo fica falando assim, mas por que tu fala de matriz de produto em treinamento de venda? Eu falei, os caras têm que entender que nem todo produto é bom de vender e que nem todo produto a gente consegue utilizar para abrir novos clientes. A gente tem que ter pessoas com essas pequenas percepções. E aí a gente vai pegando essas matrizes, falando, essa é a visão que a gente tem. Ciclo de vida de produto é um produto que nasce como interrogação, se desloca para esse quadrante, inserção e crescimento vem para a vaca leiteira e depois vai para abacaxi. É um ciclo de vida natural daquele produto. E o que a gente faz? Retrofit do produto, cria novos produtos, traz novas visões. Só que isso eu percebi errando aqui dentro. Então a gente errou muito em produto no início. E Quanto não custou esse erro, né? A tua faculdade foi cara também. Foi cara, exatamente. Mas não conseguiu me dar essa visão tão clara de
porque funciona uma matriz. Então, hoje, tu falou até de técnico antes ali, eu perto deles eu sou zero técnico, mas eu consigo ter essas pequenas percepções que são ferramentas que me auxiliam a fazer o que antes eu fazia no freestyle, digamos assim. Entende? Então, para mim, e eu sempre vou bater nisso aqui dentro. Tem pessoas que acabaram saindo daqui, a gente passou por uma crise de cultura aqui dentro da empresa, porque a gente trabalhava muito crescimento rápido, contratação rápida sem pré-requisitos, turnover, caos, né? Então, o que a gente fez? Padronizamos as nossas estruturas de entregas e processos e, cara, enfim, foi um ciclo de aprendizado, tudo ralando o joelho. As pessoas entravam aqui, saíam, essas pessoas que saíram falavam assim, putz, a empresa não sei o que, ela é ruim, ela é isso, ela é aquilo, mas não posso dizer que lá eu não evolui pra caralho. Eu falei, cumprimos o nosso papel, que está escrito aqui atrás, transformar o futuro de pessoas e empresas através da educação. Cumprimos o nosso papel. Até fica um recado para todo empresário sobre os compromissos dele. O compromisso do empresário, ele não é só pagar a conta, pagar o funcionário bem, ter um ambiente de trabalho ok. O compromisso da indústria, da empresa, é que no próximo emprego do teu funcionário, aquele próximo empregador receba aquele funcionário preparado, competente, sabe, com princípios legais, éticos desenhados, principalmente o jovem, que é o que aconteceu com a gente. Então, o papel do empresário, ele vai além de dar somente um emprego, né? Ele tem que realmente construir o profissional. Eu acredito muito, a gente fala isso, a gente tem nossa big reg ali, né? Nossa meta grande e cabeluda na educação, e a gente busca na educação a transformação, e a gente acredita muito que a gente consegue gerar um impacto social e transformar o Brasil através da educação empreendedora. Isso é uma coisa que a gente tem muito claro. E quando a gente fala em educação empreendedora, a gente trabalha muito aqui dentro com empresários, mas também com gerentes. Né? A parte de liderança, times que vêm aqui, como de vocês vieram. Por quê? Porque não adianta só mudar a mentalidade aqui e não mudar aqui também. E não adianta mudar só nas estruturas de base e aqui no topo, que é onde vem top-down ali, as principais decisões estratégicas, não tá fechado. Cabeça fechada. Que é o que mais acontece dentro das indústrias. É pior quando é assim, que o CEO é cabeça fechada, do que quando a base é cabeça fechada. Concordo. Né? Porque o CEO, ele transforma também. Né? Eu, várias vezes, eu tiro minha camisa social aqui, e quando precisa, realmente, a gente desce na base, descarrega caminhão junto, mostra que dá, mostra que a gente já passou por isso dali. A cultura, ela tem que estar estampada nas paredes, e não só nas paredes, mas como está gravada na cabeça das pessoas, com exemplo, imagens da cultura rolando. Então, não pode estar só escrito na parede. Ele tem que ter a imagem da cultura acontecendo. A gente recebendo bem um fornecedor, um cliente, um vendedor de picolé na frente da tua empresa, você tem que receber. Aquilo ali são imagens que vão criando na cabeça dos teus colaboradores de que realmente a cultura não está só no papel. A cultura é de tudo, né? É o que a gente fala aqui por exemplo, tu chegou ali, eu não estava aqui na frente. E o pessoal que estava lá do outro lado, que não tem nada a ver com a farofa, já veio aqui e falou contigo. E já estavam vindo para cá contigo para te apresentar a empresa, provavelmente. Então, nem sabiam se eu estava na empresa ou não, porque eu não tinha passado ali. Então, isso eu acho o máximo. É uma coisa básica, né? É uma coisa pequenininha, básica. Tá, mas é aquele negócio de não jogue arroz na pia. Tá louco precisar falar isso, cara. Mas hoje eu aprendi que precisa. Hoje eu aprendi que a gente precisa, o básico tem que ser dito, reforçado e falado diversas e diversas vezes, senão a gente acaba travando e, cara, isso gera uma consequência, como que a gente fala, por causa de um prego, perdeu-se a ferradura. Por causa da ferradura, perdeu-se o cavalo. Por causa do cavalo, não se entregou a carta. Por causa da carta, perdeu-se a guerra, né? Exatamente. Exatamente. Muito boa. Vou anotar. Por causa de um detalhezinho. Por causa de um detalhezinho, a gente perde. Pra gente se encaminhar para o final, e, cara, passou mais de 1 hora já.
Vai rápido, né? Eu falo bem, falo Vai bastante. Eu tagarela aqui no podcast. Sabe que a gente gravou, eu não sei vocês lá, a gente tenta olhar os perfis, né, dentro da DISC, das pessoas, e naturalmente dá pra ver que tu é uma pessoa que tem uma influência no meio aí, né? Comunica muito bem, conversa, super simpático. E a gente tentou em uma vez fazer um podcast com uma pessoa que tinha um perfil influente, só que dentro de uma pauta específica. Nossa, a pessoa travou. Parecia que tinha jogado amarrado ela, assim. Sabe? Com medo do que a próxima pergunta... Comigo tem que deixar solto também. Exatamente. Então, por isso que depende podcast para podcast, a gente... Mas a gente se adapta também, cara. Se precisar botar uma pauta pra gente seguir, a gente segue também. Legal. Mas foi legal vir aqui, principalmente porque eu adoro contar minha história. Sim. Adoro ser desafiado também por uma coisa nova, conhecer pessoas novas. É bom, né? É bom conhecer e se desafiar. E segundo, porque eu pude falar um pouco mais sobre a Nextium, pude acompanhar a tua empresa setor por setor e ver que a gente tem bastante coisa em comum. Então, foi muito legal conhecer o espaço aqui, agradecer o convite, espero que o pessoal de casa tenha gostado também do podcast. Sim, para nós eu acho que é uma honra. Jean, primeiro podcast, tá tranquilo? Deu boa? Muito bom. Agradecer a tua presença, as portas estão abertas, eventos, o que tu quiser. Muito obrigado. Que tem muita coisa que a gente pode fazer junto e... Aguardo o convite agora para... Agora você que vai ser o próximo lá a ser desafiado para ir no nosso podcast. A gente tem um podcast já chamado Talk Têxtil. A pauta é mais falando de moda, de varejo, mas tem tudo a ver com vocês também. E com certeza você vai ser super bem-vindo e vai ser, com certeza, os vídeos do top 1 lá. Legal. Cara, queria agradecer então, gente. Deixa as tuas redes... Para quem quiser... Vou pedir para colocar aqui nas descrições. Pode ser. Mas meu Instagram é Dailer William, então o meu nome é super complexo de escrever, por isso que vai ter que estar escrito aqui embaixo em algum lugar. Pensando bem, vamos deixar na descrição, realmente, Dailer. Quando me indicaram a primeira vez você, né, quando a gente chegou até você para fazer o convite, daí me indicaram por telefone, de falar, tem um pessoal aqui de Jaraguá que é muito bom e não sei o quê, procura Dailer. Mas também não tem muitos, né? Não tem muitos, mas eu não pensava que se escrevia. Daí fui, pesquisei, não achei. Inclusive, eu não tinha te falado isso. Eu não achei onde tu tava. Desisti. Cara, eu procurei. Eu desisti. Depois de um tempo, eu vi um corte de um podcast teu. Digo, Dailer. Eu falei, olha aqui, achei. Depois de um tempo. Olha, e aí daí onde eu fiz o convite. Quando eu fazia ligação para os meus clientes no começo, abordando e abrindo o mercado, eu falava, meu nome é Dailer William, mas pode chamar de William, que Dailer eu sei que é difícil. Muito bom. Obrigado. Gente, espero que tenham gostado deste ApoCast de aniversário. Nos encontramos na próxima. Valeu, um abraço. Um abraço. Obrigado. Gostou? Show, deu uma...